Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Abram as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 22. Nos últimos meses, nós estamos falando ou trazendo pregações em temas, são pregações temáticas. Falamos sobre os milagres de Jesus, falamos sobre provérbios, falamos sobre o Sermão da Montanha. E nesse mês não teremos tema. Cada pregador vai escolher uma mensagem de forma a não seguir um livro ou um tema específico. Vamos fazer a leitura de Gênesis capítulo 22. Os irmãos viram que tem um relógio novo, né? Agora ficou mais fácil a gente ver. Só não sei o que significa aquele 28 ali, 29, é o que isso aí? É a temperatura ambiente? Os irmãos são chiques, né? Agora me disseram que esse relógio ele não atrasa mais. A pilha não acaba mais. Porque ele é ligado na energia, só se acabar a energia. Ele tem uma bateria interna recarregável ou não? Tem, né? Está vendo? Coisa boa. Gênesis, capítulo 22, vamos ler do versículo 1 ao versículo 19. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão. Eis-me aqui, meu filho, perguntou-lhe Isaque. Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém? Meus irmãos,
A era patriarcal, a era dos patriarcas, ou chamada também de era patriarcal, é aquele tempo bíblico em que compreende o período que vai desde o primeiro casal expulso do Jardim do Éden até a chegada da lei de Deus, que inaugurou a era do qual os estudiosos chamam de a era mosaica, ou o tempo de Moisés. A era patriarcal, ela se divide em duas grandes partes. O período dos patriarcas antes do dilúvio, denominado de antediluvianos, e o segundo período, chamado de período abraâmico. Durante todo o período patriarcal, a convivência com os longevos pais antediluviano, ou antes do dilúvio, provavelmente proporcionou àquela geração um ambiente de esperança. Por que esperança? Porque desde que o homem caiu, Deus fez uma promessa, que nasceria um da semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Alguns estudiosos antes de nós dizem que um dos maiores dramas de uma mulher estéril era a perda da oportunidade de gerar o Redentor de Israel. Por óbvio, tinha uma influência social, porque se ela não desse filho ao seu marido, o seu marido não perpetuaria os seus descendentes, e enfim, tem toda uma questão social. Mas alguns dizem que, acima disso, estava a esperança nas mulheres de ser a genitora do Messias, ou daquele que viria para esmagar a cabeça da serpente. Então esse descendente, ou o nascimento desse descendente vitorioso, traria de novo a bênção para o povo que servia a Deus. Só que o período patriarcal também foi marcado por desilusões, grandes desilusões. No tempo de Noé, a Bíblia nos ensina que os homens eram continuamente maus, e os corações dos homens eram maus. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 6. Só folhei aí algumas páginas. Olha só como aquela geração era descrita. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era o quê? Continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então havia muita desilusão com o homem, com a coroa da criação de Deus. Havia uma aparente percepção de que o mal havia triunfado. Mas aí Deus vem, separa Noé e sua família, salvando-os do juízo que haveria de sobrevir aos homens. Deus então refaz com Noé sua promessa, reafirmando de forma pactual uma aliança, através da sua aliança, o interesse em restaurar o homem que ele havia criado. Por isso que Deus, quando Noé desembarca da arca, diz: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. E assim foi, meus irmãos, que nesse segundo período patriarcal se manteve viva a esperança do nascimento glorioso de um libertador, de um vencedor que esmagaria a cabeça da serpente. O tempo foi passando, o pecado se alastrou novamente,
veio a Torre de Babel, em que os homens pervertidos foram dispersos por vários cantos do planeta. Aí nascem os idiomas, as línguas, né? E então a promessa de surgir um descendente da mulher que libertaria o povo de Deus do jugo do pecado, continuava sem o cumprimento e aparentemente tornou-se praticamente esquecida por essa geração. Mas Deus tinha um plano. Deus, ele não se esquece. Chegando no capítulo 12 do livro de Gênesis, o Senhor, o Deus criador dos céus e da terra, né, e agora nós cantamos aquela primeira canção, uma antiga canção, mas sempre nova, que Deus criou os céus, a terra, as estrelas, né? A crença no Criador, uma contrapartida em relação àqueles que acreditam que o universo surgiu do nada. Então esse Deus Criador, o Criador de todas as coisas, se manifesta a Abraão, capítulo 12. No capítulo 12, Abraão ainda se chamava Abrão. E Deus chama Abrão para uma tarefa importantíssima, de ser o líder de uma nova geração. Não só isso, mas ser o líder de um novo povo. Ser o líder que chamaria este povo para glorificar o nome de Deus, para exaltar o nome de Deus. Nós sabemos o contexto do qual Abraão foi retirado, de um contexto de idolatria. O pai de Abraão vivia de fabricação de estatuetas, de divindades da Mesopotâmia. Ele era um idólatra fabricante de estátuas das divindades da Mesopotâmia. Então, Abrão, aqui no capítulo 12, ele é chamado por Deus para servir a um Deus que não tem imagem, e ele não pode ser feito por mãos humanas, que é o Deus criador de todas as coisas. Então, Abraão é chamado para ser bênção para todas as famílias da terra e para ter uma semente numerosa, como as areias do mar e as estrelas do céu. Novamente o Senhor se manifesta, novamente Deus manifesta o seu poder e renova as esperanças na promessa do nascimento de um descendente. Um certo tempo na vida de Abraão, Abraão pergunta para Deus: como é que eu serei o pai de uma grande nação? Como é que eu gerarei descendência se minha mulher é estéril? Vocês conhecem essa história. Essas questões, bem como o avançar da idade de Abraão, trazia sobre Abraão temores, muitas vezes dúvidas, questionamentos. Mas no tempo de Deus, quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor renova as esperanças de Abraão. Leia Gênesis 17. Folhei mais uma vez, até Gênesis 17. Versículo 3. Versículo 2. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Naquele lugar, nesse momento registrado aqui no capítulo 17,
Abrão passou a ser chamado de Abraão, pai de uma numerosa multidão. Então Deus deu a Abraão um filho, Isaque, que é o filho da promessa. Vamos ler Gênesis 21, do versículo 1 ao 13. Gênesis 21, do versículo 1 ao 13, não, ao 3. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Então Deus cumpre a sua promessa e dá a Abraão um filho dele com Sara. Mas o texto que lemos no capítulo 22, para longe, de muito longe, é a passagem bíblica mais dramática da vida de Abraão. O mais dramático não foi Abraão ter saído da tua terra e da tua parentela, confiando somente pela fé na palavra de Deus. Isso foi difícil, podemos imaginar. Não foi difícil quando Abraão, a sua vontade, desce para o Egito, porque houve fome em Canaã, e chegando no Egito, ele mente, dizendo que Sara era sua irmã. E Deus pune Abraão por causa dessa mentira. O momento mais difícil de Abraão não foi ter que lutar com os reis que haviam invadido Sodoma e Gomorra e levado seu sobrinho Ló como cativo, como todos seus escravos e seus bens. Não. O momento mais dramático de Abraão não foi quando, mais uma vez, Deus faz um pacto com ele e ali manda ele cortar os animais ao meio, e Deus desce entre aquelas partes como um fogo, e mais uma vez promete para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. De longe, a história de Abraão, aquele que tinha acabado de receber de Deus o filho da promessa, e o seu filho, ali com aproximadamente 14, 16 anos de idade, Deus lhe pede o filho. Hoje tem muitas mães e pais tão inseguro, que não deixam o filho ir na esquina comprar o pão porque acha que será assaltado. Imagine se fosse nos tempos de hoje, os pais pedindo os filhos. A geração de pais superprotetores. O filho não pode cair, se machucar. Meu Deus, meu filho vai morrer. O que aconteceu? Cortou o dedo. Meu filho não vai para canto nenhum, porque tudo de ruim pode acontecer. Todo mundo vai. Os outros foram e voltaram, nada aconteceu. Aí Deus chega para Abraão e diz: Abraão, eu quero o seu filho. Isso foi dramático. Eu sou pai. E às vezes, pensando nessa passagem, tenho aquela sensação, não quero nem imaginar isso aqui. Essa é a passagem mais dramática sobre o relacionamento de Abraão com Deus. É aquela que faz referência à entrega de Isaque em holocausto ao Senhor. O autor aos Hebreus fala que Abraão tinha tanta fé que ele acreditava que Deus poderia trazer das cinzas o seu filho. Isso é fé, meu irmão. Uma vez alguém perguntou: Abraão matou Isaque?
para uma plateia, e alguém na plateia disse: não, Abraão não matou. E a pessoa que interrogou disse: Abraão matou Isaque. Não matou literal, mas matou em seu coração. E o que Jesus disse centenas de anos depois aos fariseus? No Sermão da Montanha: aquele que se irar contra o seu irmão em seu coração, já o matou. Abraão havia matado Isaque, a ponto de que o autor aos Hebreus interpreta que a fé de Abraão era tão grande. E aí, quando a gente assiste os filmes de hoje, a gente pode imaginar um pouco sobre como seria essa fé de Abraão, né? Filme famoso aí, muitos filmes trazem essa desintegração da matéria, né? Já viu, né? O corpo se desintegra e tal. O filme atual é o filme, não tão atual, mas é o filme dos Vingadores, né? Que Thanos estrala o dedo, as pessoas se desintegram, né? Abraão acredita que mesmo queimando seu filho e o seu filho se tornando cinza, Deus tinha o poder de reintegrar seu filho e devolver a ele. Essa era a fé de Abraão, segundo o autor dos Hebreus. É mole? Qual é o tamanho da sua fé? Ai, meu Deus, meu filho morreu. O que foi? Cortou o dedo. Qual é o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho da sua crença? E agora, meus irmãos, a esperança, a expectativa do filho da promessa, daquele que Deus havia prometido que a partir dele uma grande nação se formaria, está sendo chamado para ser usado como a oferta em um holocausto, elemento muito comum naquela cultura, em que eles pegavam os animais e levavam para o altar, e sangrava aquele animal, dava uma machadada na fonte, sangrava pela carótida, e o sangue todo era derramado, e então eles ateavam fogo e consumia integralmente aquela oferta entregue. Naquele momento, eu compreendo que o filho da promessa, o tão esperado libertador, era um tipo daquele que muitos anos depois viria a nascer e seria chamado Emanuel. O Isaque, ele é o tipo de Cristo. Quando a gente olha esse drama da vida de Abraão, nós lembramos da grande obra que Deus fez, entregando o seu filho. Emanuel, meus irmãos, é o princípio primordial da aliança de Deus com Abraão e com a sua descendência. Isaque é o sinal visível de que Abraão andava com Deus. O seu nascimento mostrou que o libertador não viria de forças humanas, nem seria um homem comum. Então, nessa noite eu quero falar com vocês sobre as semelhanças de Isaque e Jesus. As semelhanças de Isaque e Jesus. Dê uma olhada em Gálatas, capítulo 4, no versículo 23. Os irmãos da mídia puderem nos ajudar. Gálatas, capítulo 4, versículo 23. Isaque, a primeira semelhança que eu quero destacar entre Isaque e Jesus é que Isaque foi o filho de uma promessa e filho único. Jesus foi o unigênito do Pai e prometido como semente da mulher.
O apóstolo Paulo fala em Gálatas, como está aí projetado, explicando aos Gálatas sobre esta condição de Jesus, sobre a condição de Abraão e do seu irmão Ismael, quando ele fala que mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Nós sabemos a história. Abraão, ele dá um passo em falso, e vários erros que Abraão teve, ele dá um passo em falso, se relaciona com a sua escrava, e então ele tem um filho com a sua escrava, e Deus o repreende severamente, né? Naqueles momentos de fraqueza na fé de Abraão. Sara também fraqueja e entrega a sua escrava para que Abraão pudesse se relacionar com ela, na expectativa de que desse relacionamento viesse o descendente que viria a esmagar a cabeça da serpente. E chama muito a minha atenção o fato de que os ismaelitas, que são os descendentes de Ismael, são até hoje os maiores inimigos dos judeus. E Deus havia dito a Abraão que esse ato que Abraão havia tomado traria para ele consequências por séculos. Os ismaelitas, em sua maioria, são todos hoje os países povoados no Irã, Iraque, Afeganistão, são todos descendentes de Ismael, que são descendentes de Abraão, e são os maiores inimigos dos judeus, que são descendentes de Isaac. E quando você lê a história bíblica, você vê constantemente eles entrando em combate. Então, uma escolha que você toma errada, uma decisão que você toma errada, pode afetar você e seus filhos, e até a terceira, quarta, quinta geração. É muito sério as escolhas que as pessoas tomam. É muito sério. A palavra de Deus, ela é muito clara sobre quais são os comandos que nós temos na sua palavra, para nós vivermos uma vida que agrada a Deus. Então, se você cria coisas na sua cabeça, se você projeta situações inexistentes, se você estabelece um relacionamento com Deus de forma relaxada, você lê a Bíblia quando quer, você vai na igreja quando quer, você busca ter comunhão com os irmãos da maneira que você desejar, paralelo, aquém daquilo que a palavra de Deus estabelece como princípio, isso trará consequências para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Nós não estamos falando de céu ou inferno, nós estamos falando de consequências nos outros, das ações que nós tomamos, muitas vezes sabendo o que a palavra de Deus nos ensina. Deus havia dito para Abraão: Abraão, de ti e de Sara sairá um filho. Ele não acreditou muito nisso, ele tinha fé, mas ao mesmo tempo, em certo momento, ele titubeou, e essa escolha que ele tomou trouxe severos problemas para a geração dele, por séculos, e até hoje é assim. Então, as escolhas que nós tomamos afetam as pessoas que estão ao nosso redor. Nossos cônjuges, nossos filhos, nossos pais, nossos sogros, afeta. Então, quando você, quem aqui não já se arrependeu profundamente de decisões que tomou, mas ainda até hoje, foi perdoado por Deus, está perdoado, mas até hoje consegue perceber os reflexos dessa escolha que foi tomada lá atrás de forma errada? Deus nos criou dentro dessas condições. Deus nos criou dentro dessas condições. Isaac foi o filho da promessa, da mesma forma como Jesus foi o unigênito do Pai. Filho único. João capítulo 1, versículo 14. João capítulo 1, versículo 14. Vamos ver o que diz. Os irmãos da mídia vão me ajudando aí. João diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Isaac era o filho único.
da descendência entre ele e Sara, Abraão e Sara, da mesma forma que Jesus foi o unigênito do Pai. Dê uma olhadinha em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, para enfatizar esta semelhança. Olha o que Deus havia dito. Aqui nós temos o proto-evangelho, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Da semente da mulher. Jesus é esse que foi prometido já no capítulo 3, versículo 15 e 16, quando Deus promete que viria da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus é o filho unigênito do Pai, da mesma forma como Isaac foi o filho único da promessa. Não só isso. Como é que foi o nascimento de Isaac? Foi um nascimento sobrenatural. Abraão tinha 99 anos quando Sara se engravidou. Qual é a probabilidade lógica disso hoje em dia? Ah, pastor, era a comida que eles comiam naquele tempo, não tinha tanto conservante, né? Eles comiam só folhas, não é? Comiam só folhas. Outro dia o camarada disse para mim, eu vi um camarada falando nas redes sociais, eu como é carne, meu amigo. Porque o pessoal diz que a gente tem que comer folha, porque diz que folha não engorda. Gado só vive comendo folha e fica engordando aí nos pastos, né? Isaac não nasceu porque a dieta de Abraão e Sara era diferente. Isaac não nasceu porque Abraão e Sara fizeram lá uma espécie de inseminação artificial. Não. Deus prometeu para Abraão: você e Sara terão um filho. Mas como é que eu posso ter um filho sendo velho e minha esposa também com a idade avançada? Não se preocupe com isso. Creia. Tenha fé. E eu, Deus, farei e cumprirei a minha promessa. Da mesma forma, o nascimento de Jesus foi sobrenatural. Eu sempre explico isso, quando tenho oportunidade. A tecnologia avançou de tal forma que, se você extrai o sangue de alguém hoje, você consegue ir revisitar os ancestrais. Consegue ver quais são os seus ancestrais, através da cadeia do seu DNA. Se tirássemos o sangue de Jesus hoje e colocássemos em um laboratório, de quem seria o DNA de Jesus? De quem seria? De José? De Maria? De Maria ou de José? Você pode pensar, José e Maria, mas eles não fizeram relação sexual, irmãos. Porque o DNA vem a junção dos gametas, dali surge o DNA. Era o DNA de quem que estava em Jesus? Do céu, irmão. Ele foi introduzido na barriga de Maria pelo poder do Espírito Santo. Ele foi gerado e introduzido em Maria pelo Espírito Santo. Por que ele tinha que nascer assim? Com o DNA de Deus. Porque ele tinha que vir com a mesma natureza de Adão. Da mesma forma como Adão nasceu de forma sobrenatural, Adão não tinha umbigo, né? Da mesma forma como ele nasceu de forma sobrenatural, com a possibilidade de pecar,
e pecou, e por causa do pecado de Adão toda a humanidade ficou condenada, Jesus também, para nascer puro, santo, sem pecado, tinha que nascer de modo sobrenatural. E então Jesus tinha a possibilidade de pecar, mas não pecou. Ele foi até a cruz e morreu na cruz sem pecado algum, e é por isso que eu e você podemos estar aqui nessa noite, nesse culto solene, louvando ao único Deus Criador de todas as coisas. Por quê? Porque Jesus Cristo, da mesma forma como Abraão veio, de forma sobrenatural, foi criado por Deus, Jesus foi criado por Deus e sem pecado venceu a morte, venceu o pecado e triunfou sobre o mal que reinava até os tempos da cruz. E eu e você, em Cristo, temos, no mérito de Cristo, temos o perdão dos nossos pecados, então podemos louvar a Deus por isso. Isaac também nasceu numa circunstância totalmente sobrenatural. Hipoteticamente, racionalmente, era impossível, até para a ciência. Vocês sabem, depois vocês pesquisam, que dependendo da idade da pessoa, nem o ventre da mulher não serve nem para ser barriga de aluguel. Depois de uma certa idade, se não me falha a memória, 70 anos, 73 anos, porque o útero não consegue mais dar a vida àquele embrião, aquilo que a vida humana necessita, porque o útero envelhece tanto que perde todos os seus nutrientes. Sobrenatural. Isaac era o filho da promessa e filho único. Jesus foi o filho unigênito do Pai prometido. O nascimento de Isaac foi numa circunstância sobrenatural. O nascimento de Jesus foi sobrenatural. Vamos ler Romanos, capítulo 4, versículo 19. O que diz? E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. O próprio Paulo explica sobre o nascimento de Isaac. Abraão já tinha 100 anos, quando Sara concebeu ele tinha 99, e ele nasce quando Abraão já tinha completado 100 anos. E Sara, idade avançada, 90 anos. Isaac foi oferecido em sacrifício e foi obediente a tudo. É o texto básico que nós estamos lendo. Dê uma olhada no texto. Versículo 7 de Gênesis, capítulo 22, versículo 7. Essa história é muito dramática, como eu já disse. Abraão pega seus servos. Quando Deus chega no versículo 2 e diz: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas. É interessante, né? Que se Deus não dissesse toma Isaque, talvez ele fosse na tenda de Ismael, né? Pegar Ismael para livrar Isaque. Não, toma teu filho. Quem? Eu vou ser bem específico. Isaque, a quem tu amas. Tome ele e vai-te à terra de Moriá e o oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Com Abraão era sempre assim, né? Sai da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, né? Ei, sai da tenda, eu vou te mostrar, olhe para o céu. Assim será a sua descendência, como as estrelas do céu. Sempre eu te mostrarei, vem cá que eu vou te mostrar. Abraão não titubeou, ele se levantou de madrugada, preparou o seu jumento, tomou consigo 2 servos, Isaque, a lenha, o cutelo, o isqueiro, estou no bolso, né, para acender o fogo, e saiu. Era muito comum para Abraão, Deus dizia: Abraão, é aqui que eu quero que você faça. Andaram quantos dias? 3 dias. Até que Abraão viu de longe o lugar.
Então Abraão disse assim para os servos: olha, fiquem aqui, fique segurando o jumentinho aí, que daqui para frente é comigo e com Isaac. O que acontece? Abraão toma lenha do holocausto, colocou no ombro do Isaac, e Abraão levava em suas mãos o fogo e a machadinha e o cutelo. E disse mais para os servos: eu vou com o rapaz, depois que eu adorar, eu vou voltar junto com ele, né? Ele diz voltaremos, no plural, e lá no hebraico está no plural mesmo, voltaremos para junto de vós, irmãos. Deus já tinha dito para Abraão que era para Abraão ofertar Isaac. E Abraão sabia o que era um holocausto. Mas ele tinha fé que ele ia voltar com seu filho. Tanta fé que olha só o drama da conversa de Isaac com seu pai. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, versículo 7. Abraão disse: eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaac. Sabe aquelas perguntas que adolescente faz, né? Eles estão percebendo tudo. Existe alguma coisa no ar aí, rondando. Eles estão entendendo o que está acontecendo. E então, Isaac perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e eis a lenha aqui nas minhas costas. Onde está o cordeiro para o holocausto? Que pergunta, irmãos. Que pergunta. E Abraão responde o quê? Deus proverá. Olha a fé de Abraão. Isaac é semelhante a Jesus, porque Isaac era o filho único, o filho da promessa. Jesus foi o filho unigênito e é o filho unigênito. O nascimento de Isaac foi numa circunstância sobrenatural. O nascimento de Jesus foi sobrenatural. Isaac, ele foi oferecido em sacrifício e foi obediente a tudo. Ele foi obediente. Depois que Abraão responde, olha aí o versículo 8: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiram ambos juntos. E seguiram ambos juntos. Eu entendo que essa aqui é a característica mais forte, mais latente, chega a saltar aqui das páginas da Bíblia, nesta comparação do tipo e do antítipo entre Cristo e Isaac. Esta é a mais forte de todas as características. É a submissão de Isaac ao seu pai. Então, como nós percebemos, Abraão tomou a lenha para o holocausto, colocou sobre Isaac, seu filho. Abraão carregava o fogo e o cutelo, que é o machadinha. Assim caminhavam ambos juntos. E aí, toma esse diálogo se estabelece entre Isaac e Abraão. E aí nós podemos imaginar nesse momento, meus irmãos, que muitas coisas passaram pela mente de Abraão, mas uma só saiu de sua boca: Deus proverá. Quem sabe Abraão tenha feito em seu coração uma daquelas orações que ninguém ouve. Aquelas orações somente Deus é que ouve. Aquelas que nós fazemos no meu coração, no coração. Quem sabe Abraão tenha dito em oração, em seu coração: meu Deus, por que estou sofrendo tudo isso? Cada passo que Abraão dava, juntamente com seu filho, até o cume daquele monte, o Monte Moriá, era um passo que Abraão dava imaginando toda essa
situação. Mas em tudo isso, nós vemos a submissão daquele menino, de Isaac. Assim como Jesus foi submisso, Isaac não se negou a obedecer ao seu pai. Mesmo com o risco à sua própria vida, ele tinha percebido toda a situação. E foi nesse contexto que Deus reafirmou a sua aliança com Abraão e com a sua descendência. E assim manteve viva a esperança messiânica do nascimento do descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Deus proveu o cordeiro para o holocausto. E Abraão colocou o nome naquele monte como Monte do Senhor proverá. Abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Versículo de número 6, até o 8. Pois ele, está se falando de Cristo e do exemplo de Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Isaac foi oferecido em sacrifício e foi obediente em tudo, mas não perdeu a vida porque Deus proveu. De forma semelhante, mas muito mais impactante, Deus prefigurava ali o seu ato de enviar ao mundo o seu Filho unigênito, que foi obediente em tudo, mas Deus realmente sacrificou o seu Filho naquela cruz. Como lemos nessa manhã na escola bíblica, Isaías capítulo 53, que é o texto do servo sofredor, ele como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, foi levado até a morte. Abraão não precisou literalmente entregar o seu filho à morte, porque Deus proveu. E aquele cordeiro, aquele animal que substituiu Isaac, é o exemplo de Cristo substituindo o teu povo escolhido desde a fundação do mundo e morrendo em nosso lugar. Deus envia o seu cordeiro ao mundo e o oferece no altar do holocausto, da cruz do Calvário, para que em nosso lugar ele fosse morto. Mas ele não só morreu, ele ressuscitou e está vivo. E eu e você podemos estar aqui nessa noite, porque Cristo vive e reina. E o último exemplo da semelhança entre Isaac e Jesus. Depois desse episódio, Abraão prepara uma esposa para Isaac. Abraão busca uma esposa para Isaac. E eis a semelhança. No casamento de Isaac, o pai, através de um de seus servos, um servo de confiança, é enviado em busca de uma esposa para casar-se com Isaac. E então este servo providenciou a noiva para o casamento. E no casamento de Jesus e a igreja, o Pai enviou o Espírito Santo para convencer, ensinar e preparar a noiva para este grande dia, que é o dia das bodas do Cordeiro, onde eu e você somos esta noiva. A igreja de Cristo é esta noiva. Da mesma forma como Abraão enviou o seu servo para buscar uma noiva para Isaac, Deus enviou o Espírito Santo para nos convencer
do pecado, da justiça e do juízo. E isso promover em nosso coração a conversão. E então nos convertemos a Cristo e nos tornamos a noiva de Cristo, para um dia nos encontrarmos com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para um dia encontrarmos com o noivo. E é interessante que no contexto judaico, claramente narrado em Apocalipse, e também Paulo fala sobre isso, o noivo virá para buscar a noiva. No contexto judaico, o casamento funciona da seguinte forma: o noivo sai da sua casa e se direciona até a casa dos pais da noiva, para de dentro da casa dos pais da noiva, ele retirá-la e caminhar junto com ela até a casa onde eles vão morar. E é essa imagem que está descrita na palavra de Deus, que Cristo um dia romperá os céus ao som da trombeta dos seus anjos, e Cristo virá como noivo, para vir nos tirar desse mundo, para nos levar para casa com Ele, e lá nós reinaremos pelos séculos dos séculos. Essas são as semelhanças de Jesus e Isaac. Amém? Curve sua face, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Esses elementos que foram deixados na sua palavra para nos dar essa compreensão, essa percepção, com certeza o que o Senhor fez por nós é hiperlativamente maior. O Senhor realmente sacrificou o seu Filho em nosso lugar. O Senhor enviou o Cordeiro de Deus para morrer em nosso lugar. E nós somos gratos. E a nossa posição hoje, ó Deus, como noiva do Cordeiro, é aguardar ansiosamente que o noivo venha nos buscar. Em nome de Jesus é que nós oramos, que essa verdade possa preencher o coração dos meus irmãos, assim como preenche o meu. Que cada um que aqui esteja, se ainda não tem essa convicção, a convicção de que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que essa convicção possa ser dada hoje pelo poder do Teu Espírito Santo. Que a palavra que foi comunicada, anunciada hoje, possa alcançar os corações aqui presentes de tal forma que o coração seja inundado da Tua graça e do Teu amor. É em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém.